Graça e paz, querido. Prazer enorme estar com vocês uma vez mais. Queridos, por favor, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo. Ruth, capítulo de número 1. A gente vai ler a partir do verso de número 6. Ruth, o capítulo é o capítulo de número 1. A gente vai ler do verso 6 ao verso de número 18. Enquanto você localiza aí no texto bíblico, pessoal que está com Bíblia aí, para ficar mais fácil, você acha Juízes, tá? Acha 1 Samuel, fica entre os dois ali, Juízes e 1 Samuel. O pessoal que está com celular é mais fácil. Ruth, capítulo de número 1, a gente vai ler do verso 6 ao verso de número 18. Enquanto você localiza o texto bíblico, queridos, eu aproveito para fazer algumas considerações. A primeira delas é agradecer ao pastor Josiel pelo convite, pelo carinho. Acho que é o 3º ou 4º ano que eu venho, né? Por aí, o 4º ano que eu venho. E é sempre uma alegria muito grande poder rever amigos, rever irmãos e encontrar vocês tão bem, tão alicerçados neste lugar e nessa casa, tá bom? Quero justificar a ausência das minhas meninas, queridos. Para quem já nos conhece, sabe que a gente tem uma filhinha especial, a Andresa. A Andresa tem 10 anos. Ela não anda, não fala, então a logística para trazê-la é um pouco complicado. E segunda e quarta ainda é pior, porque segunda e quarta é o dia das nossas terapias, natação. Então ela chega em casa morta, deve estar dormindo lá. Então por conta disso, eu não trouxe as minhas meninas, tá bom? Mas uma outra oportunidade, eu prometo trazer as minhas meninas para celebrar e se alegrar e glorificar a Deus juntamente com a igreja. Só para eu saber quem achou o texto bíblico, diga amém. Amém. Vou fazer uma leitura um tanto quanto extensa, mas é necessário fazê-la até para te contextualizar e a gente conseguir extrair algumas lições desse texto. Verso número 6, a Bíblia diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas 2 noras: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês entre em segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhes disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Diz, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto, de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixes, e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Eu acho fantástico, querido, essa narrativa. E deixa eu só te explicar porquê desse texto. Eu estou lendo a Bíblia mais uma vez, já perdi a conta de quantas vezes eu li ela inteira, e estou em Ruth. Então, ontem pela manhã eu preguei com base em Ruth, hoje também, e provavelmente o restante da semana eu vou estar pregando com base nesse livro e em alguns desses textos. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que hoje eu quero conversar com você sobre características de uma família inabalável. Para que foi bonito, vou repetir. Eu quero conversar com você nos próximos minutos e te mostrar características de uma família inabalável.
inabalável. Nada consegue abalar essa família. Eu estou falando de uma família que é uma família que foi dilacerada com o tempo. Uma família que foi mutilada. E eu gosto de mexer nessa família, porque, queridos, eu vim de uma família que a minha mãe me criou sozinha. Minha mãe é mãe solo. E durante muito tempo na igreja, culto de família, eu ficava meio deslocado. Porque todo mundo só prega sobre pai, mãe e filho. E não que seja errado. Mas eu ficava me sentindo excluído. Porque a minha mãe foi mãe solo. Então todas as vezes que eu prego sobre família, eu gosto de incluir. Porque eu estou falando de uma família. É uma nora com a sogra. Não pode dar bom esse negócio. Mas é uma família. Os meninos morreram tudo. Essa família foi dilacerada com luto. Os homens foram morrendo. Só sobrou as duas. Eu não posso de maneira nenhuma dizer que essas duas não são uma família. E no nosso meio existem famílias dilaceradas com o tempo, com perdas, com abandonos. E isso não impede que você seja uma família e que as bênçãos do Senhor repousem sobre vocês. Aliás, Deus ama a família. Quando você olha na palavra de Deus, quando você olha na Bíblia, Gênesis começa como? Família. Adão e Eva, e Deus liberando uma ordem sobre eles: crescei e multiplicai. A primeira ordem que Deus dá na Bíblia é: cresça e multiplique. E Ele não está falando de conta de multiplicar. Ele está falando para crescer, para produzir. Muito mais que isso, querido. Quando você vai acompanhando a palavra de Deus, a primeira ordem dele é num contexto familiar: crescer e multiplicai. Quando você vai acompanhando, e eu vou resumir só para você entender, você vai vendo a primeira instituição é uma família. Você olha na palavra de Deus, existe um livro só falando do relacionamento conjugal, Cantares de Salomão, porque Deus ama a família. Mais que isso, como que o Antigo Testamento termina? O profeta Malaquias dizendo: e converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Começa com família, e o Antigo Testamento termina com família. O Novo começa como? Família. Você vai ler em Mateus a genealogia da família de Jesus. Primeiro milagre público de Jesus: festa de casamento. Que ele já parou para pensar que Jesus poderia ter feito qualquer milagre, em qualquer circunstância, em qualquer momento? Por que é que ele escolheu um casamento? Porque ele ama a família. Mais que isso, Jesus está na cruz. Uma das suas últimas frases, ele olha para sua mãe e diz: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Que ele poderia ter dito qualquer coisa. Por que é que ele usa as suas últimas palavras para falar dentro de um contexto familiar? Mais que isso, Jesus é a figura de quem? O noivo, que vem buscar a sua noiva, a igreja. Que ele poderia ter usado qualquer simbolismo. Por que é que ele usou a figura de um noivo e uma noiva? Porque ele ama a família. A Bíblia termina como Apocalipse dizendo: breve vem o noivo buscar a sua. Começa com família, o meio é família e termina com família, porque Deus ama a família. Aliás, ele olha para Abraão e diz: sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu, conta, se é que você pode contar. Olha para a areia da praia, conta, se é que você consegue. E aí Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que existe uma promessa que repousa sobre as nossas famílias. Não, vou repetir isso aqui. Existe uma promessa que repousa sobre as nossas famílias, que ela vai ser bem-aventurada, que ela vai ser feliz. O inimigo pode se levantar, mas existe uma promessa repousando sobre a minha e sobre a sua família, que ela vai ser abençoada, bem-aventurada, feliz. Então creia nisso. Coloca isso para funcionar. Deus está dizendo: vai ser abençoado. Eu vou abençoar todas as famílias da terra. Não existe família feliz. Que não existe o que, irmão? Não existe perfeita. Feliz sempre. Amém ou não amém? Eu falei: não existe família feliz. Já teve gente que falou amém. Hoje não existe família perfeita, mas feliz e abençoado nós somos. Querido, eu quero olhar com você com esse texto, rapidinho, e destacar algumas características que eu vejo dessa família e que a torna uma família inabalável. Primeira característica, verso 9. A Bíblia diz que essas meninas estão se beijando. A sogra com as suas donas, elas se beijam.
Por que eu estou mexendo nisso? Primeira característica de uma família inabalável. Toda família que é inabalável, ela tem afeto. Para. Vocês não estão preparados para essa conversa ainda não. Toda família inabalável, ela é uma família afetuosa. Tem beijo, tem abraço, tem carinho. Não, vou mexer nisso aqui. Querido, de vez em quando eu sou chamado para fazer uns casamentos. Aí eu recebo aquele convite bonito. Aí vem aquele convite bonito com esse texto aqui, ó, de Ruth. Onde pousares, pousarei. O teu povo será o meu povo. Outro dia eu recebi, hoje cheguei para a menina e falei aqui, você sabe que isso aqui é aliança de nora com sogra, né? Mas porque o pessoal... Mas você não lê Bíblia, não? Isso aí é aliança de nora com sogra. Aí a irmã falou assim, mas pastor, não dá tempo de fazer outro, não. Eu falei, não tem problema. Mas eu estou falando só para você já ficar ciente que no seu convite você está fazendo uma aliança com a sua sogra. O povo não lê, acha bonito, vou colocar. E eu quero que vocês entendam que essa família é uma família afetuosa. Os homens morreram tudo. Elimeleque morreu. Os outros meninos morreram. Malom e Quilom, está todo mundo morto. Os homens tudo morreu. Ficaram só as mulheres. E o texto diz que elas se beijam. Que é um beijo de afeto, de amor e de carinho. O meu lar, a minha casa, precisa ser uma casa que há afeto, carinho. Querido, eu não consigo entender. Você quer ter uma família inabalável. Você vem aqui para todos os cultos, está sendo ministrado, já foi ministrado nas outras semanas, nos outros dias. Mas não adianta se você não coloca em prática. Você já ouviu um monte de direcionamento de Deus, um monte de palavra liberada sobre a sua vida, e você não coloca em prática. Nada vai mudar, nada vai acontecer. Eu não consigo entender como que num lar, uma família, não há afeto, não há carinho, não há amor. Se não há, você não está enquadrado numa família que é inabalável. Eu estou falando de uma família, querido, que ela teve 3 mortes. O marido de Noemi morre, de Ruth morre, de Orfa morre. Os meninos morrem tudo. Acho que devia ser problema com as mulheres, porque os homens tudo morrem. Morre todo mundo, mas ela continua inabalável. 3 lutos, uma de existência, porque a Orfa vai embora. Mas a família continua inabalável. Porque tem carinho, tem afeto, tem beijo, tem abraço. Que a gente precisa implantar isso nos nossos lares, se não tem. Não adianta você vir para um culto abençoado como esse, ouvir direcionamento, ouvir palavra, ser ministrado, se dentro do lar você não coloca as coisas em prática. Silêncio, parece que eu estou no velório agora. Querido, você já deu beijo em alguém hoje? Um abraço? Você já falou pelo menos que ama? Que isso você... Eu não consigo entender. E é impressionante como a gente muda as coisas. O tempo vai passando, a gente vai encurtando as coisas, sabia disso? O tempo passa, a gente encurta. Quer ver? Eu te dar um exemplo. Eu sou meio tiozão, tenho 40 anos. E eu lembro que a gente cumprimentava os irmãos assim, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Era assim o cumprimento, sabia disso? Era, mas você pegava na mão do povo assim, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Só que aí é muita coisa para falar. A gente foi encurtando. A paz do Senhor Jesus. Mas ainda estava muito grande. A gente passou a paz do Senhor. Hoje esse cumprimento é paz do Senhor. Não, nem a paz do Senhor, é paz do Senhor. Não é verdade? A gente vai encurtando as coisas. Quer ver um exemplo? Eu morei no Rio muito tempo, em Bangu. Mas não foi presídio, não. Porque tem que explicar, porque senão o pessoal acha que é. E lá tem o viaduto chamado Oscar de Brito. Como que o pessoal chama? Os cabritos. Porque a gente vai encurtando. A mesma coisa que a gente falava normalmente para as pessoas. Eu amo você. A gente foi encurtando. Eu te amo. Depois eu colocava só o T e amo. Hoje você só manda um coraçãozinho. Querido, fale, declare, abrace, beije, implante afetividade dentro do seu lar, da sua casa e da sua família. Quer ter uma família inabalável? Implante carinho, afeto e amor dentro dele.
Eu não consigo entender, irmão, não consigo. Não consigo, você chegar em casa, você não dá um beijo, você não dá um abraço, você não dá um cheiro. Não dá para entender. Querido, eu estou falando de coisas naturais. E você não faz isso. Mas, querido, eu quero crer que você vai chegar em casa, vai dar um beijo, um abraço. Aliás, que pesquisa. Todos nós precisamos de 4 abraços diários para sobreviver. Sabia disso? 8 abraços para se manter. 12 abraços para crescer. Quantos que você deu hoje? Está nem sobrevivendo mais. Tem uma galera que está até se mantendo. Querido, a gente tem oportunidade, só que a gente não implanta afeto dentro do nosso lado, da nossa casa, da nossa família. Que deu palestrando em Volta Redonda, na escola. Para quem não sabe, eu sou professor. Foi falado ali, vocês sabem. E lá na escola eles me chamam de 4P. Irmão, 4P para cá, 4P para lá. E eu não sabia o que significava os 4P. E eu tinha medo de perguntar. O que é essa mocidade aí? Eu não vou perguntar, não. Aí tinha um menino da igreja, eu parei ele no corredor um dia e falei, aqui, o que esse pessoal me chama de 4P? Ele falou, você não sabe não? Eu falei, não, se eu soubesse eu não estava te perguntando. Ele falou, não, eu te chamo de 4P porque você é pastor, professor, pai e patrão. Sério, tinha gente me cobrando salário. Então eu era o 4P da escola. Aí, perguntei para ele, e aí um dia eu fui dar uma palestra de pais e filhos lá, 9º ano, 4 turmas, dei a palestra na primeira 2 turmas, depois outras 2. Terminei de dar uma palestra, falando de afetividade, falando de carinho, terminei a palestra. Os meninos foram saindo, me cumprimentando. O último, o nome dele é Oséias. Irmão, eu tenho 1,90 m. O Oséias, sem brincadeira, o Oséias era isso aqui, ó. 15 anos, o menino isso aqui, ó. 48 o menino calçava. Isso aqui, ó. O Oséias chegou para mim, chorando. Eu olhei para cima e falei, o que foi, Oséias? Ele falou, posso te dar um abraço? Que antes de eu responder, ele me abraçou. Irmão, eu sumi ali dentro. Porque o Oséias não era só grande, ele era grande e forte. Eu sumi no abraço, de verdade, sumi. E eu espremidi assim, porque eu não abracei ele que me abraçou. O queixo dele batendo aqui, ó. E eu senti que molhou tudo. Eu falei, gente. E não soltava não, irmãos. E eu lembrando de Eclesiastes, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Eu soltava não. E foi abraçado, e molhou minha cabeça tudo. E chorando, e abraçado. Quando ele terminou, eu saí. Falei, o que foi isso, Oséias? E dele chorando, ele disse para mim, pastor, eu queria tanto poder dar um abraço desse, que eu dei no Senhor, no meu pai. Mas ele não deixa a gente abraçar ele. Querido, deu um nó na garganta. Eu falei, então abraça de novo, Oséias. Só que agora eu queria estar no abraço. Agora eu estava envolvido no abraço. Oséias é a figura de muitos lares hoje. A gente não abraça. A gente não tem carinho e a gente não tem afeto. E a gente quer receber o poder de Deus, quer receber o mover de Deus aqui e não vai rolar. Querido, que a gente se esquece que o nosso relacionamento aqui interfere no nosso relacionamento aqui. Vou repetir. O nosso relacionamento na horizontal interfere no nosso relacionamento na vertical. Quer que eu te prove? Eu te provo. A Bíblia diz assim, na hora da oferta, o que é isso? Relacionamento o quê? Vertical. Jesus disse, se conserta primeiro com o seu irmão, relacionamento horizontal. Porque senão nem a sua oferta é aceita. O que ele está dizendo? Se você não se consertar na horizontal, não adianta ofertar na vertical, porque Deus não recebe. Quer mais? Eu te dou mais. A Bíblia diz assim, maridos, não trateis asperamente as vossas esposas. Para quê? Não sejam impedidas as vossas orações. Olha o que ele está dizendo. Isso aqui não serve só para os homens não, tá? É para as mulheres também. Mulheres, não trateis asperamente os vossos maridos, para que as suas orações não sejam impedidas. Porque as mulheradas acham que é só nós. Olha o que ele está dizendo. Cara, se você está tratando mal o seu esposo, o seu cônjuge, e está esperando que Deus ouça a sua oração, ele está dizendo, não ouço não. Irmão, tem gente orando que Deus não está nem ouvindo.
Porque você não restaurou o seu relacionamento familiar. Você não implantou afeto, carinho, atenção, abraço, beijo. Então, se você quer o mover de Deus sobrenatural na sua vida, você precisa restaurar o seu relacionamento com a família. Senão não vai, não flui. Graças a Deus vocês já foram ministrados outras vezes, né? Porque hoje você só vai apanhar, filho. Não. Irmão, vocês já foram ministrados, vocês já se alegraram nos outros dias. Vocês já foram impactados, vocês já pularam. Hoje? Mano, é pau na moleira, filho. Porque eu quero que você saia daqui usufruindo de tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Então, primeira coisa, querido. Implante ou melhore o seu afeto, o seu carinho dentro do lar e dentro da família. O problema é que a gente fica esperando o outro. Ah, não, se o outro fizer... Irmão, melhore. Essa família é uma família afetuosa, e porque ela é afetuosa, ela é inabalável. Está entendendo? Ruth está dizendo, não, aonde você for, eu estou junto. Se você morrer, é só assim que a gente se separa. O seu Deus é o meu Deus, o teu povo e o meu povo não separa você, não. Porque é uma família inabalável. E eu quero profetizar e liberar uma palavra sobre a sua vida, que a partir de hoje, a sua família também é uma família inabalável. Pode o inferno se levantar, mas ela vai permanecer de pé, porque ela está alicerçada e firmada num Deus, que é a rocha, e a rocha da minha vida, e da sua, da minha e da tua família. Irmão, abre um parênteses aí. Eu preciso tomar uma água. Então, de vez em quando eu falo fazer mais de efeito, você aplaude ao Senhor, que é o tempo de eu tomar uma água e nós não perder o ritmo. Então, eu vou voltar, só para ver se você entendeu. O que eu quero que você entenda é que o inferno pode se levantar. As hostes do mundo podem se levantar contra a sua vida. Todos os demônios podem te atacar, mas a sua família, a partir de hoje, é uma família inabalável. De vez em quando você dá uma fortalecida. Água com gás, irmão. Segunda característica. Que ninguém solta a mão de ninguém. Irmão, isso aqui eu acho fantástico. Além de ser uma família afetuosa, ninguém solta a mão de ninguém. Querido, por que eu estou mexendo nisso aqui? Porque hoje, naturalmente, a gente pega exemplos ruins e quer aplicar na nossa vida. Já reparou isso? A pessoa tem um casamento que não dá certo. Aí ela fala assim, não, mas também fulano também não deu certo. A gente tende a olhar para quem não está dando certo para justificar o porquê é que a gente tomou uma decisão errada. Querido, se você tem a capacidade de olhar para quem não está dando certo, por que você não olha para quem está dando? Se você tem a capacidade de estar olhando para quem não está usufruindo e recebendo as bênçãos de Deus na família, por que você não olha para os tantos exemplos bons que a gente tem? Querido, é a mesma coisa, ao invés de você olhar para o ruim, olha para o bom. Ah, tem um que se separou, mas tem um casado há 50 anos. Ah, mas tem um que está há 60. Mas tem um que está com a esposa enferma, mas está cuidando dela. Porque ninguém solta a mão de ninguém. Não dá, que da primeira adversidade que vem, tem gente já pensando em desistir. Não, abandonar esse traste. Não, você prometeu até que a morte o separe. Não é verdade? Porque as adversidades virão, irmãos. Os problemas virão. Mas mesmo diante dos problemas, das adversidades, a gente não solta a mão de ninguém. Dá para entender ou não? É isso que a gente precisa entender, irmãos. E eu disse aqui, queridos, eu tenho uma filha especial. A gente ficou 10 meses na UTI, já contei isso aqui. Que 10 meses internado. Tinha dia que a minha esposa chegava para mim e falava, hoje eu não aguento não, filho. Eu falei, aguenta sim. Pega na minha mão, nós dois juntos. A gente ia para o hospital. Tinha mês que era eu falei, filho, eu não aguento, hoje eu não aguento. Ela falou, não, aguenta sim. Pegava na minha mão e nós dois juntos. Era um sustentando o outro. Porque ninguém solta a mão de ninguém. Porque ninguém vai parar.
Ninguém vai desistir. E, irmão, eu sou o negócio. Eu desistir, desisto não. Eu parar, paro não. Posso ter todos os problemas da vida, mas desistir e parar são coisas que não existem no meu dicionário. Não existe no meu vocabulário. Você tem noção? Quando eu cheguei na UTI no primeiro dia, a médica falou assim para mim, sua filha tem microcefalia, sua filha tem uma síndrome rara, a gente não sabe qual é, mas a gente tem a certeza que ela tem, vamos ter que fazer 2 cirurgias nela, uma traque, uma gastro. Falaram, ela não vai andar. Falou um monte de coisa. A médica saiu. E o que me marcou foi a médica dizendo, ela não vai andar. Eu no buraquinho da incubadora, chorando, coloquei a mão pelo buraquinho, comecei a brincar no pezinho da Andresa. E falei baixinho para ela, você não pode andar, mas enquanto eu tiver força, você vai correr. Para quem me conhece, 2019, eu lembrei da promessa. Fui lá em São Paulo e comprei um triciclo. Para quem me conhece, a Andresa corre 42 quilômetros comigo. Porque ela não pode andar. Mas enquanto eu tiver perna, eu vou fazer ela correr. A vida tirou a perna da gente. Só que Deus deu roda. Para, Vanti. A vida pode até te tirar das nossas pernas, mas Deus colocou rodas no nosso caminho, então a gente vai andar, a gente vai correr, a gente vai avançar, porque ninguém desiste, ninguém solta a mão de ninguém. Nós vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Para de bobeira, irmão. A fé nos motiva a permanecer. Se eu tenho fé, eu permaneço. Paulo escreve 1 Coríntios 13. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Essas 3, mas a maior delas é o amor. Que depois que tudo termina, tem 3 coisas que ficam. Fé, esperança e amor. A fé nos fortalece, nos impulsiona a prosseguir, a avançar, e a gente precisa entender isso, irmão. Paulo escreve, terminei a carreira, mas guardei a minha. Querido, gente que está decidida a terminar, só termina porque tem fé. Fé te impede de parar, de ficar estagnado, de desistir. A nossa fé nos impulsiona a continuar, a avançar, a querer conseguir muito mais daquilo que Deus tem reservado para nós. E querido, deixa eu dizer um negócio para você. Foi repartido uma medida de fé para mim e para você. Você está proibido de desistir. 2025 está começando, você não vai desistir. E talvez você venha aqui com o sentimento, não, vou desistir do casamento, vou jogar tudo para o alto. Não está dando certo, você não vai desistir, você vai continuar, você vai prosseguir, porque tem um Deus que é especialista em restaurar, em mover, em trabalhar na família, e mover para que o nome dele seja glorificado. Você não vai parar, querido. Você não vai desistir. Eu profetizo sobre a sua vida. Terceiro, para a gente caminhar para o fim. Vou ser mais devagar hoje. Não te bater muito não. Terceiro. Querido, se a gente tem fé, e fé nos impede de desistir, de parar, nos motiva a avançar, a gente tem que entender que a gente precisa deixar um legado de fé. Não vai repetir. A gente precisa deixar um legado de fé na nossa família. Vou melhorar. Eu e você, nós precisamos deixar um legado de fé para os nossos filhos. Sabia disso? Querido, quando você olha para Timóteo, Paulo escreve para ele, eu conheço a sua fé, que veio da sua avó, passou pela sua mãe e chegou até você. O que é isso? É legado. A avó transmitiu a fé para a filha, que transmitiu para ele. Legado de fé. Qual legado você tem deixado? Não se move em fé de jeito nenhum e quer que os seus filhos tenham fé. Eu fico impressionado. Umas mães falam assim, nossa, eu queria tanto que a minha filha fosse uma mulher de oração. Eu falo, você ora? Não, irmão. Não, as mães ficam, não, eu queria tanto que meu filho, minha filha, fosse um homem, uma mulher de Deus. Mas que legado de fé você está deixando no seu lar? Como é que o seu filho e a sua filha vai orar se você não ora? Se eles nunca viram você dobrando o joelho na vida.
Fala para mim. Irmão, eu sou legado de fé. Se eu me movo em fé hoje, é porque eu tenho um legado de fé lá atrás. Eu sempre vi a minha mãe se movendo em fé. E se a minha mãe se movia em fé, eu preciso entender que o Deus dela é o meu Deus também. E que se ela se move em fé, eu também posso me mover em fé. Já contei alguns testemunhos de fé aqui em outras oportunidades, mas deixa eu contar um. Se eu contei, eu conto de novo. Até porque Paulo diz assim: não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Irmão, você acha que Paulo pregava uma mensagem diferente todo dia? E você reclamando, Josiel está repetindo. Irmão, Paulo pregava a mesma mensagem todo dia. Não canso de dizer as mesmas coisas para vocês. Vocês podem estar cansados, mas eu não. Vou continuar falando, porque é segurança para vocês. E às vezes a gente ouve a mesma palavra e quer ficar triste. Irmão, é segurança. Eu me lembro, e eu sempre falei isso com a minha esposa. Sempre dei um direcionamento de fé para ela. Sempre movi para que a fé dela pudesse funcionar. E, querido, eu podia ficar contando testemunho de fé aqui para você até amanhã, mas vou te contar um só. Eu não sei se eu já contei esse, mas como eu disse, eu contei, eu conto de novo. Se eu não contei, eu conto agora. E se eu já contei, tem gente que não ouviu, vai ouvir agora. A minha esposa, vocês vão conhecer ela. Ela é 880. Mano, a menina deve ter nascido uns 3 meses. Não tem condição, não. Ansiosa. Tem umas irmãs rindo aí, mas está falando de mim. Só para você entender o perfil da pessoa. Filma isso não. Você entender o perfil dela. Outro dia, lá em casa, ela olhou nas 11 horas da noite, numa sexta-feira. Ela olhou para a cortina da sala e falou assim: vou trocar essa cortina. Eu vendo televisão, falei: ué, pode trocar, ué. Irmão, quando eu percebi, parou uma Kombi na porta de casa. Meia-noite, parecia uma Kombi. Falei: tá chamando lá fora. Eu falei: não, é o moço da cortina. Falei: o quê? Ela falou: mas ele veio. Eu falei: quer vender, ué. Ele escolheu a cortina, comprou, pagou, estava lá em casa. Ela falou assim: tem que pôr no lugar. Falei: 00:30, filho. Amanhã eu ponho. Ela falou: vem aqui, justamente, já é amanhã. Uma hora eu colocando cortina na sala, filho. Pra você ver, é problema. E aí a Andresa fazia uma consulta no Fernandes Figueira, no Rio. Ela ia de ambulância direto para lá. E eu me lembro de uma vez que a ambulância chegava 4 horas na porta de casa, com médico e enfermeiro. A Andresa era bem pequenininha, usava tráqueo ainda. A gente só sabia se ela estava bem, monitorando os sinais cardíacos dela, saturação do oxigênio. Só assim a gente sabia se ela estava bem ou não. A ambulância chegou, só que não tinha médico. Ela falou: nós vamos? Eu falei: vamos, já estou acordado mesmo. Não tinha enfermeiro. Ela falou: nós vamos assim mesmo? Eu falei: vamos, eu já estou acordado. Coloquei a Andresa no bebê conforto, amarrei na maca da ambulância. Quando eu liguei os aparelhos nela, eu percebi que a parte de trás da ambulância, a parte elétrica, não ligava nada. Chamei o motorista e falei: aqui, está acendendo nada lá atrás não. Ele falou: está tudo estragado. Mas como é que você veio com a ambulância, UTI, com tudo desligado? Ele falou: eu só pago só para dirigir. Eu falei: então você dirige. Você dirige, ou então você torce para eu morrer. Entrei na parte de trás da ambulância, tudo escuro. A gente não sabia se a Andresa estava bem ou não. Descida da serra, a minha esposa começou a ficar nervosa. Porque ela não sabia se a Andresa estava bem ou não. Ela começou a ficar aflita, ela começou a chorar. Eu falei: minha filha, põe a sua fé para funcionar. Que ela entendeu tudo errado. Tudo escuro, ela apontou para o aparelho e disse assim: me mostra. Descer na terra, a serra, acendeu tudo. Mostrou batimento cardíaco, saturação do oxigênio. Uns 30 segundos e desligou. Eu olhei para ela assim, ó. Irmão, eu estava com medo, de verdade. Eu falei: vai que essa mulher ora para eu morrer. Eu fui sem falar uma palavra com ela. Irmão, sério. Eu fiquei quieto e falei: gente. Chegou na Avenida Brasil, ela começou a ficar aflita de novo. Eu falei: minha filha, você acabou de experimentar. Ela falou: me mostra. Aquele negócio acendeu tudo de novo.
batimento cardíaco, saturação do oxigênio e desligou. Eu estava impressionado, impactado com aquilo. A gente consultou, na volta, ela começou a ficar aflita de novo. Eu falei, minha filha, deixa comigo. Aí eu já estava empolgado. Falei, deixa comigo. Apontei, me mostra. Aquele negócio não acendeu, foi nada, filho. Aí ela já não estava nem com tanta autoridade. Ela falou, me mostra. Aquele negócio acendia tudo. Mostrava e desligava. Por que eu estou te contando isso? Que daquele dia ela foi e voltou se movendo em fé. Que da fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. O que eu quero que você entenda é que a sua família precisa ter um legado de fé. Coloca a sua fé para funcionar. Começa a liberar palavras de bênção, de vitória sobre a tua casa, sobre a tua família, porque ainda existe um Deus que move, que trabalha e que não há nada impossível para Ele. Tem muita gente vivendo o que está vivendo porque ainda não liberou palavras de bênção, de vitória, ainda não profetizou no lar, ainda não liberou palavras de vida, de bênção, para que Deus possa mover e abençoar o teu lar, a tua casa e a tua família. Então nessa noite, começa a liberar palavras de bênção, de vitória sobre o teu lar, sobre a tua casa e sobre a tua família. Aí quer que os filhos sejam abençoados. Não, eu queria tanto que o meu filho fosse bom de Bíblia, mas não traz o menino para a escola dominical. Não traz o menino, não traz. Mas quer que o filho seja. Bom, deixa eu dizer um negócio para você aqui, com muito carinho. Eu vejo os pais hoje pagando faculdade cara para os seus filhos. Benção. Eu vejo pais formando médico hoje, advogado, engenheiro, benção. Só que deixa eu te dizer um negócio. Tem muitos pais pagando medicina, mas que no final esse médico vai para o inferno. Porque não trouxe ele nunca numa escola dominical. Pagou uma fortuna, formou um médico, benção. Não estou falando quanto instrução, isso é benção. Só que você vai mandar um médico para o inferno. Já parou para pensar nisso? Deixa eu te dizer mais. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Herança de quem? Senhor. Não é nossa não, filho. Quer ficar assustado agora? Se é herança dele, ele vai cobrar. Irmão, se os filhos são herança do Senhor, Ele vai cobrar. Já parou para pensar nisso? Isso não te assusta, não? Não, porque eu fico assustado, irmão. Ele vai cobrar. Lembra de quem muito foi dado, muito será cobrado? A Bíblia fala ainda... Deixa eu terminar. Eu vou até desligar aqui, ó. Fechar aqui, ó. Parei. A última. E a Bíblia diz o seguinte, ó, o servo que sabe da vontade do seu Senhor e não faz, muito açoite. O servo que não sabia da vontade do seu Senhor e porque não sabia, não se aprontou, ou seja, não fez, pouco açoite. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está falando, tem dois servos. O primeiro sabia o que tinha que ser feito e não fez. Vai apanhar muito. O segundo não sabia o que tinha que ser feito, e porque não sabia o que tinha que ser feito, vou dar um desconto para ele. Vou dar uma Black Friday nos açoites para ele. Mas ele vai apanhar do mesmo jeito. Entende isso? Se sabe e não faz, apanha muito. Se não sabe porque não sabe, vai ter um desconto, mas vai apanhar do mesmo jeito. Qual o segredo de não apanhar? Saber e fazer. E quer ficar triste agora? Eu já te tirei do lugar que você não sabia. Então agora, ou você apanha muito, ou você não apanha nada. Porque agora você já sabe. Você não tem, não sabia, Jesus. Tem mais essa não, você sabia, porque eu te falei. Irmão, eu fico impressionado hoje. Para encerrar. A gente não cultua a Deus mais no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E a gente quer ter um legado de fé, não vai ter jeito não. Você não canta um louvor na sua casa. Você não reúne a família ao redor da mesa para compartilhar a palavra. Você não ora com seus filhos. Você não ora nem com eles e nem por eles. Você quer entender isso? Não libera a palavra de bênção sobre a vida deles. E quer ter uma família abençoada, não vai rolar não, irmão.
Você precisa se posicionar na sua casa e na sua família e deixar um legado de fé, de bênção, de vitória. A gente precisa entender isso, irmão. A gente precisa colocar as coisas para funcionar. Por que você acha que Deus fala tanto de família? Porque Ele quer que a minha família rompa, que a sua rompa, que ela vença, que ela avance. E você aí, ó, panguando. O inferno se levantando contra a família, você aí panguando. Desculpa a expressão, é que eu sou mineiro. E você aí, de bobeira. Irmão, a gente precisa se posicionar. A gente precisa tomar uma posição. Para que a nossa família, de fato, seja uma família inabalável. Pode cair a chuva, pode soprar o vento, pode vir a enxurrada, mas ela vai permanecer de pé. Nada abala. A gente pode até chorar, mas a gente é inabalável. A gente vai continuar de pé. O inferno se levanta, a gente vai continuar de pé. Pode vir a tempestade que for, a gente vai continuar de pé. Pode vir as intempéries que vier, mas a gente vai continuar de pé. Não, me ajuda a pregar aí. Se o inferno se levantar, a sua família vai continuar de pé. Não, dá para ser melhor, dá para ser melhor. O inferno se levanta, mas a minha e a sua família vai permanecer. Pode vir a tempestade que vier, mas a minha e a tua família vai permanecer. Porque a minha e a tua família é inabalável. Fechei, terminei. Terminei não, mas eu encerrei. Para ter a sensação que está terminando, se coloca de pé, deixa eu orar com você. Só a sensação que está terminando. Nunca aconteceu, irmão, nunca aconteceu. O que eu vou falar nunca aconteceu. O meu sonho é eu estar pregando e falar assim, estou terminando. Os irmãos falam, nunca aconteceu. Mas eu estou terminando. Forçado não, forçado não. Forçado fica feio. Mas eu quero orar com você, queridos. Não importa como você começou esses 12 dias, e eu creio que você está vindo esses 12 dias, sendo instruído, sendo ministrado, porque você crê que Deus é poderoso para mover na sua vida, na sua casa e na sua família. E eu tenho certeza que Deus não deu essa direção à toa, a liderança dessa igreja, mas é para que Deus possa mover e trabalhar na minha família e na sua, para que de fato a nossa família seja inabalável, e ela vai ser. Eu creio nisso. Que a minha e a sua família vai enfrentar as intempéries da vida, mas vai permanecer de pé. Não importa o que aconteça, e não importa o que vai acontecer, nós vamos permanecer de pé. Mas você precisa entender, querido, e colocar para funcionar o que você já tem aprendido durante esses dias. Como eu disse, querido, repito, você já foi ministrado nos outros dias. Eu tenho certeza disso. Você já se alegrou, foi liberado palavras sobre a sua vida. Querido, mas a minha ideia é te trazer uma mensagem mais prática, para você colocar em prática no dia a dia. Você sair daqui e abraçar alguém, beijar alguém, dizer que ama. Você sair daqui e reafirmar os seus laços, o seu compromisso. Colocar sua fé para funcionar. Fazer um culto no lar. Passa tanto tempo, perdendo tanto tempo. Deixa eu dizer um negócio para você aqui. Os meninos estão se preparando ali. Que a gente fala, não, eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. Você não tem prioridade. Tempo você tem. Até porque se você não tem tempo, você está pecando. Porque Paulo diz, remi bem o tempo. Das duas, uma. Você tem tempo. Mas se você falar para mim que não está, você está pecando. Porque você devia ter, porque você tem que remir bem o seu tempo. Então, das duas, uma. Então, todos nós temos tempo. A gente não tem a prioridade, mas tempo a gente tem. Você passa um tempão isso aqui, ó, vendo rios. Vendo gente no TikTok. Dançando. Gasta um tempão vendo rios. Eu não, tô mentindo? Passa um tempão ali vendo, ó. Tempo que você podia estar gastando e investindo na sua família. Orando junto. Celebrando. Aqui lá em casa a gente tem uma máxima. A gente conquistou qualquer coisa. A gente dá um culto de celebração. O que é o culto de celebração? É um café da manhã em que a gente celebra.
A gente quer comprar alguma coisa e a gente consegue. A gente dá um culto de celebração. Aquilo pode ser um churrasquinho de gato, mas nós vamos celebrar. Porque o que reina lá em casa é a gente celebrar as vitórias que Deus está dando pra gente. Está entendendo ou não? A Andresa faz qualquer coisinha diferente, a gente celebra, porque não era para fazer nada. A gente tem qualquer conquista na vida, por menor que seja, e geralmente as pessoas acham que é muito pouca coisa, mas para a gente é motivo de celebração. Então a gente vai celebrar sempre. Estou dizendo que você precisa fazer coisa grandiosa, não. Estou dizendo que você precisa celebrar. Você precisa colocar Deus na sua casa, na sua família. E a gente gasta tanto tempo e perde tanto tempo com tantas coisas. Você gasta, querido, para assistir um filme na Netflix. Não sou contra não, porque eu assisto também. Mas no mínimo, que o filme não tem menos de 1h30. Você passa 1h30 lá, mas não gasta 10 minutos lendo a Bíblia. Você não coloca Deus na sua casa. Pastor, não tem tempo, que não tem tempo, o quê? Desculpa a expressão. Eu falei que você ia apanhar. Você não tem compromisso com o reino. Vai doer, irmão. Não, vai doer. Nunca mais José me convida. Você não tem compromisso com o reino. Você não tem compromisso com Deus. E quer que Deus tenha compromisso com você. Você não quer dedicar tempo para Ele, porque você só conhece Ele, porque Ele se revelou na sua palavra. Vir aqui cultuar é bênção, é bom demais, mas o culto não termina aqui, ele continua em casa. E se você não levar Deus para sua casa, celebrar lá, querido, nada vai mudar. Você pode vir, querido, os 365 dias do ano no campanha para a família, celebrar, festejar, sair daqui feliz, no power. Mas se você não levar Deus para casa, não muda. E você está gastando tempo, perdendo tempo com tanta coisa, quando na verdade deveria estar investindo tempo. Porque quando você lê Bíblia, quando você cultua, quando você festeja, quando você celebra, você não está gastando tempo, você está investindo. Você está investindo tempo na sua casa, na sua família. Aprenda a celebrar. Só para terminar, o meu avô, saudoso João Pires, 80 anos, se matriculou no EJA, Escola de Jovens e Adultos. Eu que li a Bíblia para ele. E pegava meu filho e lê para mim, porque ele não sabia ler. Ele mal sabia escrever o nome. Então todo dia eu li a Bíblia para ele. O legado que ele deixou na minha vida foi que eu aprendi a amar ler a Bíblia, porque ele pedia para eu ler. A última vez que eu contei, eu tinha lido a Bíblia 24 vezes, tem uns 10 anos. Ele despertou isso em mim. Com 80 anos ele se matriculou no EJA. Falei, para que você vai fazer isso, vô? Ele falou, porque eu quero ler a Bíblia sozinho. Falei, o senhor está quase morrendo. Para que você vai fazer isso? Ele foi. Aprendeu a ler, para ler a Bíblia sozinho. E você sabe ler e não lê nada. Paulo preso, sabendo que vai morrer. Ele está com frio, porque ele diz, traz a minha capa, que deixei entrou da casa de carro. Estou com frio aqui embaixo. Aí ele diz, traz meus pergaminhos, os meus livros. O cara está preso, vai morrer, está com frio e está lendo. E você não lê nada. A facilidade é muito grande hoje, queridos. Tem aplicativo que você baixa no celular, você dá play, ele lê para você. Você está no YouTube, o saudoso Cid Moreira está lá lendo para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você não lê nada. Já reparou, querido? Eu quero terminar. Já reparou que você coloca todo tipo de coisa dentro da sua casa, mas você não coloca Deus? Deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Eu não sou maluco, não. Que pessoal bem bitolado. Sou não. Sou de boas. Pode não parecer, mas eu sou. Mas, querido, a Bíblia diz assim: não ignoreis os ardis do inimigo. O inimigo é astuto. Eu não ignoro um reino espiritual. Você pode não crer, mas eu não ignoro.
E quando você abre a tela da sua casa, e você está colocando um monte de coisa na sua casa, você vê um filme de traição, o que você está colocando na sua casa? Já parou para pensar nisso? Você coloca um terrorzão lá, meu irmão, exorcismo de não sei quem. Tem um pessoal que gosta, né? Você coloca todo tipo de coisa na sua casa, mas não coloca Deus. Ah não, pastor, minha Bíblia está aberta no Salmo 91. Deixa eu dizer um negócio para você aqui. Coloca Deus na sua casa. Não, pastor, eu sou templo. Coloca Deus na sua casa. Saia daqui, querido, dessa noite. Hoje é segunda-feira. Aprenda a colocar Deus nos seus dias, na sua casa. Coloca Deus lá. Os meninos já cantaram e eu te convidar para orar por você. Quando eu casei, eu fiz os meus convites de casamento. Na época eu era web designer, né? Chique. Fiz os convites maneiro. Minha esposa é de Divino de Carangola. Mandei os convites para ela. O primeiro convite que eu fiz, eu tenho até hoje. Eu escrevi atrás, Jesus. Eu tenho um convite até hoje. Foi o primeiro convidado do meu casamento. Você convidou 200 milhões de pessoas, mas não convidou ele. Já para pensar isso? Primeira lista de casamento minha, primeiro nome, Jesus. Irmão, hoje eu sou local. Eu entro no carro, a minha esposa, eu ia viajar, abri a porta do carona. O que é isso? Eu estou convidando Jesus para comigo. E fechei. Porque eu sou muito doido mesmo. E querido, eu creio que se eu convidar ele entra, até porque ele está à porta batendo. Se você convidar ele entra. Se você levar ele vai. Você não pegou nada do que eu disse hoje. Guarde só isso. O culto termina aqui, mas ele precisa continuar na sua casa. Coloque Deus lá, para que a sua família seja uma família inabalável. Os meninos vão louvar aqui. Eu quero te convidar. Só se você quiser e puder. Aí sai do teu lugar que eu quero orar por você. Mas vem louvando, vem cantando, vem fazendo alguma coisa. Não vem panguando aqui, não. Vem motivado, crendo que as bênçãos do Senhor repousam sobre a sua família.